Bom, pessoal, hoje a gente está aqui com o nosso podcast Metro Quadrado Falado, da Nova Toledo. E hoje a gente tem a participação especial do Renato Sampaio, da Carvalho Ferreira, escritório de advocacia. E, por favor, Renato. Obrigado, bom dia a todos. Sou o Renato Sampaio Ferreira, da Carvalho Ferreira Sociedade de Advogados. Nós somos um escritório multidisciplinar e temos uma atuação em diversas áreas do direito, dentre elas o direito condominial, imobiliário, é particularmente a área que eu mais gosto de atuar. Então, Fred, muito obrigado por esse convite e vamos que vamos. Vamos lá. Bom, Renato, faz assim um breve histórico aí, os empreendimentos que você já atuou, de loteamento, condomínio, vertical, para a gente ter uma ideia aí. Bom, o direito condominial é uma área bastante interessante, né? Engloba aí as associações de moradores, os condomínios, né? Existe um ditado romano que diz que o condomínio é a mãe de todos os problemas, né? E onde tem problema, o jurídico tem que ter uma forte atuação, né? Então, é, a contratação de um advogado é de suma importância para o corpo diretivo do condomínio ou para o corpo diretivo das associações, porque todo dia tem problema, né? Claro, o condomínio ele se difere da associação muito marginalmente, né? Existe até eh, legislações que estão tramitando ainda que buscam assemelhar cada vez mais as duas figuras, né? E é de suma importância que se assemelhem mesmo, porque apesar da associação de moradores ter um regramento específico, ela é muito próxima do condomínio. E aí precisa de regras que sejam compatíveis com a realidade da associação em si, né? Então, é muito importante que essa atuação eh, seja bem eficaz, né? Então, a gente vem no mercado aí atuando mais de 10 anos no direito imobiliário, né? Então, no direito condominial em específico, temos alguns condomínios, não só São José, mas São José e região, algumas associações de moradores que a gente presta ali uma assessoria, não só a cobrança é uma parte bastante importante também, né? Porque há necessidade de reposição, de rateio dos custos. No direito condominial a gente fala em rateio, né? Então, eh, quando a pessoa fala assim, mas eu pago o condomínio para isso. Não, é rateio dos custos, ou seja, você vai iniciar um mês com dívidas a pagar, e então, normalmente no começo do mês, ou enfim, no mês corrente, se paga o condomínio justamente para ratear os custos daquele mês. Claro que tudo isso com previsão orçamentária, aprovações em assembleia das previsões orçamentárias, e aí você tem todo um ano financeiro, que normalmente até março, os condomínios fazem ali, março, abril, fazem ali a aprovação e conseguem pagar as contas através dos rateios. Tá. No caso, você tocou já no assunto do associação de moradores, eh, na prática, assim, o que mais a gente tem de diferença, assim, entre a associação de moradores, um condomínio? Porque conforme vai passando, né, agora no começo a gente não vai acabar sentindo tanto, a gente vai vendo que, por exemplo, com o bairro planejado, a gente tem essa questão de associação de moradores. Esses imóveis inevitavelmente vão ter proprietários e inquilinos também. Então algumas, por exemplo, tem o distribuição de taxa lá, fundo de reserva, taxa extra, etcétera. E aí, quando a gente pega a associação de moradores, são coisas de uso com tem coisas que são de uso comum e benfeitorias que, em tese, são realizadas também para uso comum. Como que ficaria essa parte na prática, assim? O que que seria proprietário, o que seria inquilino? A grande diferença é que o condomínio ele é uma propriedade única particular, né? Enquanto que a associação de moradores ela conta com a concessão de uso de vias públicas.
né? Então, a bem da verdade, se você quiser entrar em qualquer associação de moradores, a sua entrada não pode ser barrada. O que eles podem fazer é lhe pedir uma identificação, né, por questões de segurança, afinal de contas eles têm a concessão de uso das vias públicas e você pode transitar livremente pelas praças, pelas ruas. E aí, como você falou, existem algumas associações que têm bens particulares da associação. Então, por exemplo, quadra, piscina, salão de festas, muitas vezes esses bens são bens particulares da associação. E a associação nada mais é do que o conjunto de moradores se se juntando para manutenção desses bens e, obviamente, para manutenção do que é a concessão das vias públicas também, porque a concessão das vias públicas não vem de graça. Você tem que preservar e zelar pela manutenção dessas vias públicas. Então, a grande diferença inicial que se vê é essa, né? Você tem um bem particular, enquanto que na associação você tem a concessão de utilização de bens públicos misturados com bens particulares, né? Então, isso é importante a gente destacar. E aí, dito isso, até 2017, por exemplo, você tinha o livre direito de associação, né? E, na verdade, o livre direito de associação é defendido constitucionalmente. A associação de moradores, ela não é diferente de uma associação como qualquer outra, em qual você pode se associar ou se desassociar a qualquer momento, né? Só que, a partir de 2017, entrou em vigor uma lei que determina que aquele comprador que souber que está comprando um lote ou um imóvel dentro de uma associação, claro, com os registros públicos todos corretos, ele está tacitamente concordando com o pagamento da taxa de manutenção, né? Então, ele está ali aceitando que pode pagar essa taxa. E a gente vê que, anteriormente a essa lei de 2017, você tinha moradores que começaram a brigar na justiça para falar: não, mas eu quero me desassociar, eu não Não tinha termo de concordo. adesão, né? E aí o que, que acontece? Esses moradores acabam se beneficiando, né, enriquecendo ilicitamente, esse é o termo jurídico, apesar de ser forte, né, eles se beneficiam do serviço de segurança, por exemplo, de manutenção, de poda, de capinar, né, os lotes, Uhum, muitas vezes. Então, eles se beneficiam a custo de quem paga regularmente a associação e ficam lá, ah, não, mas eu não me associei, então não tenho que pagar nada, entendeu? entendi. No caso, um condomínio, por exemplo, eh, se a pessoa não paga a cota condominial, ela fica sujeita a uma execução, perder o imóvel. No caso da associação de moradores, tem diferença nisso também? É basicamente a mesma coisa, Uhum, né, basicamente a mesma coisa, principalmente depois de 2017, né. Como eu falei, existem alguns casos anteriores à lei de 2017 em que a pessoa pode se desassociar e aí não paga a taxa condominial, acaba se beneficiando. O que que as associações podem fazer nesse sentido? Proíbe essa pessoa de usar os bens particulares. Então, por mais que ela more dentro da associação, ela pode se beneficiar da segurança, mas ela não pode usar quadra, ela não pode usar piscina, porque esses são bens particulares da associação, e aí só os associados podem utilizar. Agora, em relação à inadimplência, depois de 2017, a gente vê que está cada vez mais se tornando cobranças parecidas, né? Tanto a taxa associativa como a cota condominial, elas vêm se aproximando. Inclusive, existe, né, em trâmite no STJ, um tema que visa falar sobre a obrigação da taxa associativa ser vinculada ou não ao imóvel, né? Porque vamos tentar explicar um pouco melhor. A conta de luz da sua casa, por exemplo, é uma dívida pessoal sua. Então, por mais que eu more num imóvel alugado, quem tem que pagar a conta de luz sou eu, não é o proprietário do imóvel. Da mesma forma, a taxa associativa vem levantando essa discussão. Ela é obrigação do proprietário ou ela é obrigação de quem está se associando, de quem está morando, de quem está usufruindo desse benefício, né? Então a gente é propter rem ou propter persona. E aí esse julgamento é, está sendo pautado no STJ justamente para o STJ definir se é uma obrigação do proprietário ou de quem usa. E
Já para o direito condominial, isso já está sedimentado, né? A obrigação é propter rem, é do proprietário. Então, se o seu inquilino deixar o imóvel com dívidas condominiais, você vai ter que pagar com a dívida condominial desse caso, Ela recai desse sobre o imóvel, né? recai sobre o imóvel. Muitas vezes é mais importante para o proprietário, locador, assumir essa dívida e incluir tudo no valor do aluguel, porque daí ele tem certeza de que vai estar em dia e Uhum, não vai ter problema com essa dívida. Agora, muitas vezes, o inquilino, ele, como possuidor, muitas vezes ele pode até fazer acordos financeiros com o condomínio, a gente vê que na prática isso acontece muito, e aí, de repente, ele sai do imóvel e aí o proprietário é surpreendido com uma dívida que ele não sabia que existia, né? Então, também é importante falar nesse momento a importância da imobiliária que faz o acompanhamento disso uhum. tudo, né? Então, esse trabalho, esse cuidado é importante de se ter. É justamente por isso que a gente pede. Todo mês lá, É, "Você pode me mandar o comprovante, por favor?" tem que ser chato, senão quem não acompanha paga depois, É né? verdade. Agora a gente falando essa questão de, ter o registro público da associação de moradores ou do condomínio mesmo, eh, registrado na matrícula do imóvel, a gente vê também a importância do registro de incorporação antes de comprar um empreendimento, né. Eh, a preocupação aí que as pessoas têm que ter de, verificar se tem já o registro feito também da incorporação antes de comprar o imóvel, né. E fala para mim um pouco sobre isso. O que que você acha que pode acabar impactando aí para a pessoa, se isso não for observado? Porque a gente vê alguns empreendimentos que são de um jeito, né, outros de outro. Como que diferencia um pouco essa questão? Bom, a incorporação imobiliária, ela é um benefício não só para o incorporador, mas também para todos os adquirentes da incorporação, né? Eh, por que que é um benefício para o incorporador? Porque o incorporador, quando ele coloca o patrimônio da incorporadora como patrimônio de afetação, é esse patrimônio que vai garantir a eventual falência de uma construtora, por exemplo. Então, cada construtora tem uma incorporação e tem um CNPJ distinto. Se aquele CNPJ tem um patrimônio de afetação, aquele patrimônio que foi afetado vai servir como garantia de término da obra. Né? Então, não só o seguro, que muitas vezes é feito da construtora com o banco para garantir, e de repente, se a construtora não termina a obra, o banco pode eleger uma nova construtora para terminar. Também o patrimônio de afetação é utilizado nesses casos como garantia. E o patrimônio de afetação ele é benéfico para a construtora porque ele dá bons benefícios fiscais para a construtora, né? Então, a construtora ela vai ter um lucro muito maior, muito mais expressivo, se ela fizer a incorporação por incorporação já registrada e com patrimônio de afetação. Por isso que a incorporação é benéfica para ambos os lados. Só que a incorporação, do lado da construtora, ela pode ser feita no momento em que ela, teoricamente, ela tem que ser feita no momento em que ela inicia as vendas, mas a gente encontra no mercado algumas situações em que a empresa começa a vender cotas, né? eh, cotas de sociedade em conta de participação, e aí o buraco jurídico é bem mais embaixo, a gente tem que tomar um cuidado muito maior, porque eh, a sociedade em conta de participação não é uma unidade imobiliária. Então, seu cliente que compra uma sociedade em conta de participação, uma cota nessa sociedade, por mais que preveja no contrato social dessa cota, de que no final essa cota vai se reverter numa unidade imobiliária, ela não é uma unidade imobiliária nesse momento. Né? Então, quando você foge da incorporação através de instrumentos como esse, e outros são utilizados no mercado também, você acaba tendo prejuízos para o comprador. Né? O comprador ele deixa de ser um consumidor, ele passa a ser sócio da empresa, ainda que um sócio oculto. Ah, ele não vai responder
por dívidas, porque ele é um sócio oculto e essa sociedade não aparece. Tudo bem, ela não aparece, ela não vai, se você não vai responder. Mas se a obra atrasar, você vai ter prejuízo. Se precisar de mais caixa, você vai ter prejuízo. A sociedade em conta de participação muitas vezes prevê chamamento de capital para terminar investimentos que não foram feitos, não foram previstos adequadamente. Então, esse cuidado com a sociedade em conta de participação é um cuidado que deve ser muito, muito, muito levado em conta, né? Muito levado em conta. Eu, particularmente, não recomendo, né? Claro que existem hipóteses e hipóteses, pode haver caso que realmente vale a pena, e muitas vezes isso vem através de uma recompensa financeira, né? Que a construtora vende imóveis por preço muito mais barato. É lógico que o benefício fiscal dessa venda é ainda maior do que o da incorporação para a construtora, né? Então, tem que se avaliar no caso a caso, mas no mais das vezes, você poder se valer de uma incorporação onde você vai ter patrimônio de afetação, onde você vai ter seguro do banco, é muito melhor do que você participar de uma sociedade em conta de participação. Num caso desse, né, a gente tá falando da pessoa, entrar nesse risco junto com a construtora, né, que basicamente é isso que acontece, né, Basicamente isso. entra no risco junto. Então, eu fico pensando aqui, se numa situação dessa tiver, por exemplo, uma alteração no projeto, como que faz? A pessoa entrou contando que ia ser um apartamento de, sei lá, 200 metros. Aí chega lá na prefeitura e o cara, sei lá. Precisou fazer uma adequação, ainda que É, seja, né? agora é Ainda que seja. 150. Olha, a gente vai precisar construir uma escada por fora do. E eu já vi isso acontecer. A gente vai precisar construir uma escada por fora do prédio por conta da autorização do Corpo de Bombeiros. Cara, isso vai dar problema, porque assim, Assume o risco. assume o risco. Assume o risco. E você perde a qualidade de consumidor, como eu tinha falado. Uhum. O direito das relações de consumo, ele é muito pró-consumidor. Como consumidor, você tem vários benefícios, você é a parte mais fraca da relação. E da mesma forma, você que entra como sócio cotista, você não entende de obras, você não sabe, então você é a parte mais fraca da relação. Só que como cotista, você não tem a defesa do direito do consumidor, por exemplo, ao contrário da incorporação, né? E aí, vários benefícios, como eu falei, são trazidos pela incorporação, dentre eles também esse benefício de você se valer da lei consumerista, que ela é protetiva. Né? Então, ela te protege não só no aspecto de rescisão, ou num aspecto de devolução de valores, ou num aspecto de atraso de obra, mas também num aspecto de uma eventual necessidade de alteração de um projeto, num aspecto de metragem diferente do que foi prometido, do que foi entregue. Então, é muito importante você se atentar a isso, com É, certeza. justamente, por isso que no registro de incorporação já consta toda essa parte, já foi apresentado o projeto, já foi feito aprovação na prefeitura, já está no cartório, já superou toda essa fase. Então você está entrando, comprando já de fato uma Exatamente. coisa que você está E vendo. olha, a construtora, ela não pode nem falar assim, mas eu preciso me certificar de que o empreendimento vai vender bem. Porque a incorporação, ela tem 180 dias para ser aprovada ou não. Até por isso que muitas vezes o contrato da incorporação ele permite o atraso da construtora por 180 dias. É justamente esse prazo que a construtora tem para verificar a viabilidade da incorporação. Então ele faz o registro da incorporação, começa a vender a unidade imobiliária. Se em 180 dias ele não vendeu o suficiente, ele devolve o dinheiro e acabou, não vai ter problema nenhum. A construtora vai fazer uma outra incorporação, vai mudar o projeto e começar tudo de novo. Aí tá beleza, aí não tem problema. Ninguém vai ser surpreendido. Agora, se você não registra a incorporação, como você falou, não tem nada aprovado, eu posso alterar, eu posso fazer e desfazer tudo que foi feito até então. Até porque, como sócio cotista participante, ele tem ali, talvez, né, a depender do contrato social, ele pode ter um direito de voto, mas ele não vai ter a maioria. Então, a construtora
né, que é a sócia ostensiva dentro do contrato de sociedade em conta de participação, é quem acaba tendo a decisão final de tudo. E aí ela pode decidir pelo mais barato, ela pode decidir alterar o projeto, como você falou. É como se estivesse formando um grande condomínio. É, um grande condomínio em que você não tem a maioria, onde quem detém o poder financeiro e o poder de voto é sempre a construtora. E é um grande condomínio onde ninguém se conhece ainda. Voltando ao tema a temática do direito condominial que a gente tratou no começo, isso é muito comum também nos condomínios edilícios, com incorporação imobiliária, né? E a gente vê algumas bizarrices acontecendo. Por exemplo, né? A construtora entregou um condomínio, o condomínio foi instituído, e como ela tem a maioria das unidades imobiliárias, muitas vezes ela fala assim: ah, a gente decidiu em assembleia que eu vou ser isenta da taxa da cota condominial. E aí ela fica sem pagar a cota condominial. É claro, né? Tô aqui. Isso no passado era mais comum. Hoje em dia já se sabe que o direito da minoria deve prevalecer nesse caso. E a consultora, sim, vai ter que repartir todos os custos. Mas muitas vezes você ainda vê, eu tenho que pagar menos, ou eu pago uma cota menor porque eu não vou usar, minhas unidades vão ficar vazias. Sabe, algumas atrocidades que são feitas porque a construtora detém o poder de voto, né? E da mesma forma, só que, de novo, no direito condominial, você tem a proteção de várias leis, não só do direito do consumidor, mas da lei condominial, que vai proteger a minoria, que vai proteger o comprador sozinho, que vai proteger o mais fraco. Agora, na lei societária, não. Sociedade, nós partimos do princípio que somos iguais, estamos livremente pactuando o que nós queremos. E a gente sabe que muitas vezes não é assim. Então, as surpresas podem acontecer e podem aparecer a todo momento. Entendi. Aí, no caso, vamos lá, fazendo aí uma ordem aí. Eh, Incorporou, vendeu, construiu, entregou. Na hora que a pessoa entrega, a consultora entrega o imóvel, a gente sabe que a gente precisa fazer uma vistoria. Nem sempre o imóvel ele é entregue da forma que a gente quer, e no caso o comprador precisa, às vezes, observar certas coisas que, às vezes, pela falta de experiência dele, ele não observa. Às vezes a gente olha, sei lá, alguma coisa que está mais, fácil ali de ser notada, mas a gente não, a malícia mesmo, a gente não tem, né. E o que a pessoa tem que observar mais, né? O que dá mais problema, nessas horas? Cada pessoa tem uma especialidade e trabalha com uma área, e entende de uma área e não entende muito da outra. Né? Eu sou advogado, entendo disso, não entendo nada de música, não entendo nada de engenharia. Né? Por mais que tenha atuação em alguns casos que envolvem música, que envolvem engenharia, mas eu não sou profissional, não entendo de cálculo. Muitas vezes o cliente vem, estou pagando juros abusivos, como é que eu faço? Não sei, você tem que procurar um contador para saber Uhum, quanto de juros você está pagando. Né? E da mesma forma que a gente não sabe, que a gente, quando a gente compra uma unidade imobiliária, o síndico muitas vezes também não sabe. Ele, às vezes, é um morador, às vezes pode até ser um síndico profissional, muitas vezes o síndico profissional já sabe esses meandros, né? uhum. Mas quando é um síndico morador, por exemplo, no recebimento de uma obra, é de suma importância a presença de um engenheiro. Sabe, você precisa ter um engenheiro que vai fazer um laudo para verificar se tudo está entregue de acordo com o que estava no memorial descritivo, com o que estava no memorial de incorporação. Particularmente, eu acho que, inclusive, os proprietários, quando vão receber uma unidade imobiliária, é importante que façam essa contratação também. Né? Uma simples conferência de metragem é importante. A gente já viu muitos empreendimentos que são entregues com metragem diferente daquela que consta na matrícula, que foi prometida. Mas tem uma margem de 5%. Às vezes, uma metragem com diferença superior a isso até. Então, você precisa de um profissional especializado para te acompanhar nas decisões do dia a dia. Sabe aquele negócio? O remédio é mais caro do que o preventivo?
Então, se você recebe uma unidade e depois encontra problemas, é muito mais difícil você solucionar esses problemas do que se você encontrá-los preventivamente. Então, vai receber uma unidade imobiliária, conta com a ajuda de um engenheiro, vai junto com o engenheiro, contrata um engenheiro para fazer um laudo de recebimentos para você, assim como se faz também, né, na locação, muitas vezes, tanto na entrada quanto na saída, no recebimento de uma unidade imobiliária é a mesma coisa. E o síndico, ele tem que contratar um engenheiro para receber o prédio. A gente enfrenta muitas ações de vício construtivo, de prédios que são construídos com problema, problemas até que muitas vezes o ente público não vê. Para você ter uma ideia, eu peguei a gente participou de um processo em que a porta do elevador era cercada, rodeada, totalmente rodeada de carros, de vaga de garagem. Como é que fica o deficiente nesse caso? Ah, o deficiente ele tem que subir até o térreo, ir até a outra torre, descer pela outra torre para conseguir acessar o estacionamento. Olha só que absurdo. Então, e o bombeiro aceitou, a prefeitura aceitou, e ninguém viu isso. Entendi. E aí o prédio já está construído, já faz tanto X anos, como é que resolve? Entendeu? Não resolve. Não resolve. Então, a engenharia é que vai perceber essas coisas. Eu, Renato, não vou perceber. O síndico não vai perceber. A engenharia vai perceber. Entendeu? Da mesma forma, você vai, antes de você comprar essa unidade imobiliária, é uma unidade por incorporação, é por cota de SCP, contrata o advogado antes de assinar o contrato. É muito mais barato do que, olha, comprei, e agora, como é que eu faço? Comprei por SCP e a empresa sumiu, e a empresa atrasou, e agora eles estão falando que eu tenho que aportar mais tantos reais, porque o que eu comprei lá atrás não foi suficiente. Entendeu? Então, esses cuidados preventivos, eles têm que ser tomados. Eu vou alugar um imóvel, eu preciso de uma imobiliária. É. Vou fazer 100, eu posso fazer 100, vamos fazer aqui nós dois, sem ninguém. Sabe? Não faz sentido. Ô, se sei. Então, não faz sentido. Aí liga depois pra gente. Olha, e agora? Nossa, Preciso consertar. tinha aqui o comprador sumiu, não sei o quê. E aí, o que eu faço? Vendi meu imóvel, o comprador sumiu, e agora? Ah, mas e o contrato? A gente fez um da internet lá, entendeu? Então, assim, a gente precisa se cercar de profissionais que atuem nas suas áreas específicas. Não adianta jogar tudo para o chat GPT, não vai funcionar, entendeu? A inteligência artificial não vai solucionar todos os seus problemas. Então, é importante você se cercar de profissionais especialistas. E nesses processos, normalmente, de vício construtivo, o que você mais vê, assim? O que eu mais vejo, assim, disparado é infiltração. Infiltração sempre tem. Seja no piso do primeiro, no piso ou no teto, normalmente tem infiltração. Mas assim, eu estou falando de um problema Uhum. corriqueiro, né? Genericamente falando. A gente vê muitos outros problemas, né? Essa questão de metragem, Sim. questão de até esse da garagem, por exemplo, de falta de recuo para pessoas com deficiência, É mais grosseiro isso aí, né? problemas elétricos, problemas de encanamento. Você acha problema de toda ordem, né? É muito comum. Então, E no caso, a pessoa tem, acho que são 5 anos, não são? De é, 5 até 10 anos tem um. isso é uma questão bem interessante também, né? O Código Civil, no artigo 618, parágrafo único, ele vai falar que a garantia da obra é de 5 anos, né? Da empreita. Mas uma coisa é a garantia, outra coisa é o prazo prescricional. Garantia é o prazo que você tem para reclamar de quem construiu. Você construiu para mim, eu falar, Fred, ó, isso aqui está com problema. Prazo prescricional é o prazo que eu tenho para te acionar na justiça, porque depois que eu falei para você solucionar o problema, você não solucionou. Então, a garantia geral da obra é de 5 anos. Prazo prescricional para você acionar o empreiteiro que não atendeu a sua reclamação é de 10 anos. E aí, dentro. Pós-notificado. Pós-notificado, claro. Uhum.
Claro que também você pode, dentro dos 5 anos, ao invés de notificar, entrar com uma ação direto. Uhum, A gente sabe que muitas vezes isso acontece. Mas dentro da construção civil, você tem diversos prazos, né? Então, rejunte é uma coisa, elétrica é outra, pintura é outra. Você vai ter dentro da MNT, que apesar de não ter força de lei, são normas que baseiam as garantias construtivas e que vão servir também para vistos construtivos, né? Então, rejunte é anual, é, pintura é 5 anos, rigidez em geral é 5 anos. Então, essas garantias elas vão variar de acordo com o vício que foi encontrado. entendi. Mas aí nesse caso, vamos lá, se tá dentro do prazo, a construtora ela é obrigada a cobrir. Passou esse prazo, condomínio. Perfeito. Uma coisa é vício construtivo, outra coisa é falta de manutenção. Uhum, Então, inclusive, existem benfeitorias que são classificadas em úteis, necessárias e voluptuárias, uhum, né? As necessárias, que são aquelas voltadas para manutenção, né? Quando a gente fala de direito condominial, elas não precisam de autorização para ser feitas. Elas têm que ser feitas e ponto e acabou. É lógico. O que a gente recomenda quando o síndico me pergunta: olha, se você precisa gastar esse dinheiro, porque é rateio. Ah, surgiu uma conta aqui, estourou um pepino no elevador e precisa fazer para ontem e o condomínio não tem dinheiro para fazer. Meu, o síndico pode até tomar um empréstimo, fazer o reparo e depois chamar uma assembleia para falar: gente, tive que tomar um empréstimo, vamos ratear para pagar a dívida. Isso é até possível. Não é recomendável, né? Porque o recomendável é você ter a manutenção em dia do elevador e aí esse tipo de coisa não vai acontecer. Mas as benfeitorias necessárias, o síndico, teoricamente, nem precisa de autorização para fazer. Pintura, benfeitoria necessária. Então, você pode fazer e depois comunicar o rateio. Mas a pintura também, por exemplo, é uma coisa que não é da noite para o dia que vai precisar. Então, você pode programar isso com mais antecedência até pedir autorização da Assembleia, de maioria simples, para fazer essa benfeitoria. Outras benfeitorias úteis e voluptuárias, úteis são aquelas que aumentam a utilidade do imóvel, e voluptuárias aquelas que embelezam o imóvel, valorizam o imóvel de alguma forma, elas precisam de autorização com quórum específico para serem feitas, né? E aí, nesse sentido, voltando aí para a questão do vício, né? A gente tem as questões que são falta de manutenção e tem a questão que é vício construtivo. Somente a engenharia vai saber dizer, né? Quando me perguntam, doutor, estou com esse problema aqui no condomínio, o que eu faço? Ou no meu imóvel, comprei essa casa, estou com problema, o que eu faço? Contrata o engenheiro. Primeiro tem que passo ter é um esse. laudo, né? Tem que ter um laudo técnico que vai avaliar, saber a origem do problema, saber muitas vezes desde quando esse problema existe, né? E aí é esse laudo que vai dar o respaldo técnico para que a gente juridicamente possa acionar o responsável por ele. Entendi. Então, realmente, tá aí a importância aí da gente contratar um profissional que seja da área especializada para a gente poder estar fazendo essa, verificação, né. Porque fazendo a gente mesmo, tem coisa que não dá muito certo, né. E assim, eh, quando a gente tá lá no ocupou o prédio, tal, as pessoas se mudaram. No começo a gente sabe que tem algumas coisas acontecem com mais frequência, né, parece que quando o prédio tá mais, eh, quando o prédio acaba de ser entregue, parece que você escuta muito mais também os barulhos que tem ali, isso acaba incomodando as pessoas muito mais, né, e começa a gerar mais conflitos aí, né, no dia a dia. Aí é feito um estabelecimento de regra, regimento interno, que já é feito lá atrás, na verdade, né. E, enfim, o que você acha aí que dá para, que você orienta aí as pessoas para poder estar fazendo, eh, não sei, de repente algo aí para evitar esse tipo de conflito, né? Como eu falei no começo, né, o condomínio é a mãe dos problemas. E aí, essa questão de barulho, por exemplo, é uma questão que tende a aumentar, né? Cada vez mais as pessoas estão vivendo em condomínio
E a tolerância é a máxima do condomínio em geral, né. E aí condomínio eu estou falando genericamente, incluo as associações de moradores também, nesse tópico. Mas assim, o que a gente se você pegar um prédio mais antigo, você vai ver que as lajes elas são mais robustas, né, inclusive até para o próprio som. O som passa menos dos prédios mais antigos de uma laje para outra. Agora, a tecnologia construtiva vai aumentando e vai possibilitando formas mais baratas de você construir lajes, por exemplo, e essas lajes muitas vezes elas não têm essa capacidade de acústica boa, né. Então, o som acaba passando, não tem jeito, faz parte da vida, em condomínio, né. Você está ali morando num imóvel só com várias pessoas, né. Então, a tolerância é a máxima que deve ser observada nesse primeiro momento. Num segundo momento, você vai ter os regramentos específicos disso, né. Primeiro lugar, convenção de condomínio, estatuto da associação e, em segundo lugar, regimento interno, né. Regimento interno, ele trata daquelas questões mais corriqueiras do dia a dia, uso de áreas comuns, é mais fácil você alterar o regimento interno. É claro que se não houver uma disposição em contrário na convenção ou no estatuto, você pode alterar o regimento interno com maioria simples. Enquanto que o estatuto e o regimento e a convenção, eles têm uma rigidez muito maior para você conseguir alterar. E esse é um dos problemas, né? Você encontra muitas vezes convenções, porque como a convenção e o estatuto são feitos pela construtora, e é uma coisa que eles não dão muita atenção para isso, eles fazem meio que de qualquer jeito, pegam um modelão lá antigo, muitas vezes já obsoleto, e aí às vezes coloca parte do regimento interno dentro da convenção, e aí você torna parte do regimento interno imutável, porque aquilo está dentro da convenção. Enfim, você vê algumas atrocidades, tratam de assuntos corriqueiros dentro da convenção, né, que deveriam ser tratados dentro do regimento interno. Você vê algumas atrocidades jurídicas como essa, e aí, para alteração de convenção, você precisa, salvo, né, disposição em contrário na própria convenção, você precisa de 2/3 de toda a população. Não é dos presentes na Assembleia, mas de 2/3 de toda a população condominial. Então você tem que, muitas vezes hoje você tem também a Assembleia que é aberta e contínua, né? E você pode ter um pouco de facilidade para conseguir esses 2/3, mas antigamente era impossível, impossível. Você pega 100 unidades imobiliárias, você tem que ter 70 proprietários dentro de uma assembleia. Quando a gente vê que num condomínio que tem 100 unidades, se for 10 pessoas é muito, entendeu? 10 pessoas participam da assembleia, né, já é um sucesso. Imagina você conseguir 70. É, Hoje em dia você não consegue. Então, para alterar esse tipo de norma condominial é muito difícil, né? Você tem uma dificuldade muito grande, né? Então, por isso que a tolerância ela tem que ser a máxima, antes das regras até. Mas quando a tolerância não for suficiente, aí aplica-se as normas condominiais. E, lógico, né, em paralelo e onde for omisso, você tem sempre o Código Civil respaldando. Dentro do Código Civil existe um capítulo inteiro para falar da vida em condomínio, né? Então, também lá você vai encontrar legislações específicas do tema. entendi. E num caso, por exemplo, de uma associação de moradores, eh, que lá, por exemplo, no Parque Una, a gente tem lá o terreno, do lado direito, atrás do Sunset, seria a parte das casas que vão ficar. Do lado esquerdo, os prédios e a praça. Serão 2 associações de moradores, né. Numa situação dessa, a pessoa ela vai pagar uma cota condominial do apartamento dela e mais uma taxa de associação de moradores. Eh, no condomínio, a gente tem o síndico,
subsíndico, conselho, etc, etc. Na associação de moradores, ela é composta desse mesmo formato? Tem diferença no funcionamento dela? Tem mais liberdade, não tem? Como que é essa parte? Essa parte na associação de moradores é o estatuto que vai dizer, né, que vai é o regramento geral, é o estatuto. Muitas vezes você tem um presidente, ao invés de um síndico, é um presidente que vai exercer a função do que seria o executivo, né, você vai ter um vice-presidente, seria o subsíndico, você vai ter os conselhos também, né, conselho fiscal, conselho diretivo em geral, que vai auxiliar o presidente na gestão da associação. E assim, né, dentro do exemplo que você deu, assim como aqui em São José, nem tanto, né? Condomínios grandes com muitas torres, eles têm essa mesma configuração, onde você pode ter uma parte da cota, ela vai para as áreas em geral e outra parte vai para a torre específica. Isso é mais incomum de ver, Uhum, né? Principalmente em condomínio, mas em associação é mais possível. Você tem maior flexibilidade para fazer esse tipo de coisa, né? Porque imagine você, eh, que tenha lá uma parte, e isso é muito comum também, em condomínios em geral, né? Por exemplo, o condomínio ele é misto, ele tem parte comercial e parte residencial. E aí a parte comercial dele fica toda no térreo. E aí as lojas do térreo se unem e falam assim: "Ah, eu não quero pagar a taxa de manutenção do elevador, porque eu não uso o elevador". Aí você tem um guarda que faz a ronda das lojas. Aí os moradores se unem e falam: "Não, eu não quero pagar a parte do ronda das lojas, porque eu não uso essa parte". Então, é, é claro, você tem uma unidade só, ou uma associação só, ou um condomínio só, ou às vezes duas, né, como você citou, e você tem que administrar tudo isso, né? Então, no caso da associação, é o estatuto que vai ter a previsão lá dentro de como vai funcionar tudo isso, né? Então, é, é importante também quando a pessoa for comprar uma unidade imobiliária desse, desse modelo que você está falando, né? Que ela se atente ao estatuto também, né? Então, outro dia eu estava conversando com um amigo e ele estava buscando um imóvel para comprar. E ele falou assim: "Ah, e aí, o que que eu devo observar? O que que eu". Aí eu dei todas as orientações e no final eu falei assim: "Conversa com o síndico, marca um café com o síndico, fala assim: "Ó, desculpa, eu tô querendo comprar um apartamento aí, vem vamos me tomar um vem café. me contar os problemas. Vamos tomar um café, vamos ver como é que é". E da mesma forma, acho que além desses cuidados, você tem que olhar para os documentos e olhar para quem com quem você vai morar, com quem você está tratando, como que vai ser essas regras. Como eu falei, na associação você tem um pouco mais de liberdade, porque o estatuto, muitas vezes, ele é mais fácil de alterar do que a convenção de condomínio. Muitas vezes, né? Nem sempre. Mas, o corpo diretivo ele tem ali um poder talvez um pouco maior, você tem uma maior, até uma maior proximidade, eu diria, com os moradores do que dentro de um condomínio, né, para alguns aspectos. Para outros, o condomínio, supera, né. Vai variar um pouco de condomínio para condomínio, de associação para associação, mas, é o estatuto que vai dizer como vai funcionar essa miscelânea aí de composições que podem ser feitas, né. Dentro da lei, o que não é proibido pela lei é permitido. Então, não tem muito uma proibição, sobre a formação das associações e e e se isso é um problema para o associado ou não. Então, eh, o cuidado maior nesse caso é observar o estatuto antes da compra. No caso, um condomínio, a pessoa chega lá, se ela quiser ser qualquer pessoa pode, qualquer morador ali, ela pode ser, síndico, né. Tem alguns condomínios que, se eu não me engano, acho que tinha especificações que tem que ser, proprietário para ser síndico, ou eles davam preferência, enfim.
Aí veio a questão de síndico profissional, um debate aí, porque algumas pessoas são contra, a pessoa não tem tanta proximidade com o condomínio, só toma, eh, decisão ali de uma forma genérica e tem um seguro profissional e mais ou menos isso e acabou, né. Eh, Num caso da associação de moradores, qualquer um pode se tornar presidente? Não? Como que fica essa parte? Tem um regramento específico, não tem? A gente vinha falando de contratar especialistas para resolver os problemas, né? E, claro, consideradas as realidades de cada condomínio, né? Tem condomínio que não tem uma realidade financeira capaz de contratar um síndico profissional. Isso é um problema. E aí você tem que contar com muitas vezes o voluntariado de um morador, né? Uhum, Que preza ali pelo seu patrimônio, né, porque nada mais é, quando você participa de uma assembleia condominial, você está prezando pelo seu patrimônio. Quem não participa, tá, faça o que você quiser com minha unidade imobiliária, e você vai estar sujeito às decisões da assembleia. Então, vem surgindo no mercado essa figura do síndico profissional. Já não é de hoje, né? Mas está cada vez mais presente essa figura do síndico profissional. Inclusive, recentemente, houve um julgamento onde afastou-se a obrigatoriedade de pagamento dos órgãos de classe, né? Porque daí, claro, o órgão de classe quer faturar. Então, o CREA, o CREA, não, da administração, é o CRA, né? CRA, isso. Ele falou assim: ó, todo síndico que é síndico profissional tem que se associar a mim. Afinal de contas, ele está administrando um empreendimento. É um Uhum, condomínio, muitas vezes tem faturamento maior do que empresas, sim. né? Então, a lógica do CRA, ela não é de toda errada, né? Mas você tem que entender as realidades. Não dá. É humanamente impossível. Tem condomínio que vive ali com a corda no pescoço. Então, quando você conta com a figura de um síndico profissional, é como que você contasse com um especialista, mas um especialista generalista, por assim dizer, né? Então, ele sabe administrar um condomínio, mas ele não entende de engenharia, por isso que ele tem que contratar um engenheiro. Ele não entende da parte jurídica, por isso que ele tem que contratar um advogado. Mas esse síndico profissional, muitas vezes, ele vai saber que precisa contratar um engenheiro, que precisa contratar uma administradora, que precisa contratar um corpo jurídico. Às vezes o síndico, Vivência, né? a vivência. Então, muitas vezes o síndico que é morador, ele não sabe que não sabe. Então fica mais difícil mesmo administrar. E na associação de moradores, o presidente é basicamente a mesma coisa. Mas assim, é, precisa verificar de novo, no regramento maior, regimento interno e convenção de condomínio. Né? Você vinha falando que às vezes é necessário que a pessoa seja proprietária. Isso é mais, a gente vê mais isso em conselho fiscal e conselho deliberativo. Né? Quando é síndico, aí muitas vezes você pode, síndico ou presidente, você pode contar com a assessoria profissional de um terceirizado. Entendi. E, assim, tem alguma dica que você acha que possa dar para quando a pessoa for comprar, por exemplo, um imóvel que é em associação de moradores, que ela tem que tomar uma atenção diferente? Porque tem gente que dificilmente a gente pega um caso que a pessoa pega e fala assim: "Ah, eu vou comprar um apartamento não sei aonde, me dá o regimento interno". Sei lá, tenho 18 anos no mercado, se eu peguei 2 foi muito. Muita gente nem sabe que isso é acessível, né? É. Mas todo o regimento interno ele é público, ele está no cartório. Então, Uhum. não só o regimento interno, como todas as atas, né, são registradas em cartório. Sim. E são registradas em cartório justamente para dar publicidade ao ato. Então, o comprador diligente ele tem que ir atrás disso. Mas mas assim, como já foi dado publicidade na matrícula do imóvel, já está verbado na matrícula do imóvel, a associação de moradores, você acha que precisaria também reforçar na compra e venda de um imóvel, entre terceiros, que existe associação de moradores? Não só que existe associação de moradores, mas o regramento daquela associação em específico. Cobrança, você diz?
Não, né, não só com relação à cobrança, mas o regramento em geral, né? Como é que vai ser, para que ela se destina. Por exemplo, né, essa questão que está se trazendo do Barra do Una, né? Eu tô falando não do comprando com a construtora especificamente, Entre mas terceiros entre mesmo. terceiros, Sim, isso. mas é justamente isso. Hum, Essa questão do Barra do Una é uma questão bastante específica, e eu não me lembro de ter alguma outra associação que tenha associações menores dentro dela, né. uhum, Então é uma situação talvez nova para São José uhum. e que merece um cuidado maior, né. Então merece uma análise dos estatutos lá dentro melhor. Então vamos supor, eu quero comprar esse imóvel porque eu quero que meu filho de 10 anos possa jogar bola durante toda a manhã enquanto eu estiver trabalhando. Aí você vai ver no estatuto, tá lá, não poderão ficar desatendidos crianças menores de 12 anos na quadra. Pronto, você já comprou com a finalidade errada. Então, essa atenção aos estatutos, ela é muito importante, né? E claro, antes disso, também o acompanhamento de um corretor de imóveis, que vai te orientar a procurar todos esses cuidados, e o acompanhamento de um advogado que vai te explicar como que são os funcionamentos das regras que estão ali É determinadas. aquelas nuances que a gente estava falando, né, o cara sabe como é que funciona no dia a dia, vou ter um problema aqui, vou ter um problema de convivência ali, e aí, assim, a gente vem atualizando também nosso contrato direto, em cima de coisas que a gente vai aprendendo no corriqueiro nosso, que às vezes dá um problema mais aqui, outro acolá, e a gente já pegou o caso do do Parque Una, já olhou e falou assim: "Ixi, isso aqui acho que vai dar tem coisas que a gente precisa adequar no contrato, outras coisas que a gente vai precisar arrumar", e enfim, um contrato específico, documentos, um checklist específico também que a gente vai precisar na hora que a gente faz um contrato com a pessoa, tem lá as certidões de praxe que a gente tira, e o contrato para cada parte ali, com certeza alguns documentos mais aí vão ter que ser anexados a ele, que a gente já colocou inclusive nesse checklist, para na hora de entregar tudo junto, a pessoa também depois não vier falar que não tinha ciência, que era daquele jeito, enfim, é igual você fazer eh eh, um contrato comercial, por exemplo, com um shopping, você tem instituído que o shopping, eh você precisa puxar outros documentos públicos, que às vezes ficam em cartórios, de regulamentos específicos que fazem anexo ao contrato, não só normas de convivência, mas às vezes até questões comerciais que ficam anexadas ali. Às vezes a pessoa assina o contrato ali, tá Não, assinando, tá assumindo um negócio que ele nem viu e não tem nem como reclamar depois, o pior de tudo é isso. exatamente. E assim, a importância de novo, e até falando um pouco de vício construtivo, né? Você tem regramentos de construção civil que são municipais, né? Para você conseguir o habite, você precisa atender ao aspecto XYZ. Só que dentro de uma associação, você pode ter regramentos até mais específicos, Uhum. menos permissivos do que aqueles municipais. Então, o município exige um recuo lateral de 1,5 m. A associação ela pode exigir um recuo de 2. E aí, de repente, você tem um projeto, você olha o terreno e você vislumbra uma construção linda, maravilhosa, e quando vai ver, você não observou o regramento construtivo dentro da associação, e aí você não pode construir a sua casa porque a sua casa foge daquele regramento. Por mais que você consiga um habite municipal, a sua casa está dentro da associação e irregular. E a associação tem o direito de regulamentar isso. Aí você vai me falar: mas, poxa, eu estou construindo numa via pública, tudo bem, tem a concessão, mas eu estou construindo numa via pública e por que que a associação pode limitar o meu direito de propriedade? Porque você imagine uma associação, vou exemplificar para ficar mais fácil. Imagine uma associação que são casas de alto padrão e existe um jardim frontal. E aí as pessoas começam a construir abrigos desmontáveis dentro para otimizar a área de garagem e otimizar a área
para dentro do terreno. Isso acaba tornando feio o condomínio. Você imagina uma rua todas com um recuo frontal enorme, e aí vem alguém e bota ali um abrigo desmontável na garagem. Só a garagem dele vai ter esse abrigo desmontável. Vai ficar feio, né? Foge do padrão, né? Foge do padrão, desvaloriza o imóvel de todo mundo. Então, por isso que a associação ela pode limitar as regras construtivas ainda mais do que a prefeitura limita. E no caso, a associação também poderia delimitar quais, comércios colocariam ou não? Sim, sim, sem dúvida. Vamos A supor, ó, ninguém quer que receba, sei lá, uma de escola, desde que hipoteticamente. isso esteja claro desde o início do contrato, é factível, entendeu? Então os locatários também terão que se Tomar esse atentar. cuidado. É difícil você encontrar regramentos específicos para isso, e aí a associação ela só vai perceber que tem um problema quando o problema aparecer Quando o também. primeiro der Exatamente, porque vai contornando, e aí né. voltamos para aquele primeiro problema, a construtora, a loteadora, quando ela vai fazer o estatuto e os regramentos condominiais, ela não está muito preocupada, o negócio dela é construir. Então ela vai: pega esse modelo aqui da internet e está tudo certo. E aí seguiu. Chegou lá na frente, olha, temos esse problema para resolver, porque a pessoa construiu uma escola e a criançada fica gritando o dia inteiro na minha janela. E aí? Mas não tem nada me proibindo de construir essa escola na sua janela. Me desculpe, mas você vai ter que aguentar. Lógico, existem leis municipais que visam tudo isso, medição de decibel, isso tudo está É, dentro até da própria lei municipal, o né? bom ali é que, assim, as lojas todas não serão comercializadas, então ainda vai ter um controle melhor do mix que vai ser aplicado ali. Então esse problema, ainda bem que a gente não vai passar, né. Hoje a gente vê áreas que foram, aqui em São José já enormes, foram vendidos cada um para uma pessoa, cada um faz o que quer com o que é dele e acabou. Se prefeitura permitiu colocar determinado comércio na parte de baixo do prédio, ele coloca e os vizinhos que reclamem. Se é um bar, faz barulho, não sei o quê, o vizinho que se vire com os problemas dele depois. Nas áreas residenciais a gente tem muito problema disso, né? Os prédios acabam, ao mesmo tempo que traz facilidade para quem mora, traz também, esses incômodos, né. É muito cômodo para mim eu não precisar pegar um carro para ir num bar onde eu vou, consumir bebida alcoólica, vou a pé, volto a pé, não tenho problema. Mas ao mesmo tempo esse bar produz barulho, e aí quando eu quero dormir, eu tenho que enfrentar esse problema. Então a tolerância é a máxima do direito condominial e das associações. Tá certo. Bom, queria agradecer aí a sua presença, meu querido amigo aí. Eh, Tudo isso que a gente conversou só reforça mais a importância que a gente precisa ter na hora de contratar um profissional da área para fazer realmente o que ele é especializado, né. Seja o engenheiro para avaliar o imóvel num momento que é necessário, um advogado para analisar a documentação, um corretor para conseguir fazer a intermediação da venda do imóvel, enfim, cada um tem a sua importância aí no mercado, né. E, bom, gente, acho que fica aí o conselho nosso aí para realmente buscar o profissional que seja da área e, enfim, se precisarem, de repente, de um imóvel no Parque Una, vocês podem contar com a Nova Toledo. A gente está realmente bem reforçado nessa questão, de amparo jurídico, de, essa parte também de investimento. A gente está bem antenado aí com o que pode ser a melhor oportunidade para vocês e pode contar conosco.